Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Lá em João capítulo 4, a partir do verso 5, fala sobre Jesus e a samaritana. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior do que o pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e volte. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Verso 19: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Amados, essa história, ela nos revela algo assim tão lindo sobre Jesus e a maneira como Jesus nos enxerga, como Jesus nos vê. A Bíblia diz que Jesus, ele passando ali pela cidade de Samaria, ele tendo sede, ele parou junto a um poço. Só que naquele poço, naquele momento, havia uma mulher samaritana. E isso foi uma coincidência? Não. Jesus já havia marcado aquele encontro. Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas e tudo que Jesus faz, ele faz com propósito. Então, aquele poço de Jacó, ele representava um lugar de encontro transformador com Jesus. Porque a partir daquele encontro, daquele momento, aquela mulher nunca mais foi a mesma. E quando Jesus começa ali a conversar com aquela mulher, ela percebendo que ele era judeu, sem entender por que Jesus, sendo judeu, conversava com ela, que era samaritana, eles não se davam bem. E Jesus ali conversando com aquela mulher, já sabendo e conhecendo, e vendo a sede que havia na alma daquela mulher, porque muitos poderiam olhar aquela situação e pensar assim: ah, ela só foi no poço pegar água porque ela tem sede. É natural que a gente faz, temos sede e bebemos água. Só que Jesus, ele enxerga muito além. Jesus viu que a sede daquela mulher não era apenas uma sede física, não era apenas um copo com água que ia saciar a sede daquela mulher. Mas Jesus sabia que ela necessitava de algo muito mais profundo, que ela necessitava de uma água capaz de gerar dentro dela uma transformação, uma mudança na sua história. E é isso que Jesus faz. Jesus, ele tem sempre lugar para nos encontrar. E nesse lugar de encontro com Jesus, sempre acontece transformação, sempre acontece cura. Jesus sempre nos encontra no lugar das nossas necessidades. O Senhor sempre nos encontra no lugar da nossa sede. E Ele sempre vem com o propósito de nos saciar. E quando Jesus ali, conversando com aquela mulher, já sabendo todo o passado dela, Jesus já conhecia o passado daquela mulher. Jesus já sabia toda a história daquela mulher. E vendo o contexto aqui dessa mensagem, do relato, nós entendemos que era uma mulher que não tinha um estilo de vida que as pessoas admiravam. Pelo contrário, ela era julgada pelo estilo de vida dela, julgada pelo passado dela. Porque Jesus aqui fala: chama seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. E Jesus, ele conhecia, já sabendo da história, ele só provocou aquela conversa, só provocou aquele diálogo, porque ele queria que ela colocasse para fora a sua dor, que ela externasse a sua dor, que ela externasse, que ela gritasse
através de palavras, a sede que havia na alma dela. E ela então fala ali: eu não tenho marido. Jesus fala assim: eu sei que você já teve 5 maridos e sei que o que agora você tem nem é seu marido. E ela ali então percebe que Jesus era alguém diferente, que é alguém que conhecia a história dela, conhecia o passado dela e era diferente, que mesmo conhecendo o histórico dela, o passado dela, ele permaneceu ali conversando com ela. E não tem como ela ter sentido algo diferente estando perto de Jesus. E o que eu acho lindo de Jesus, que lendo esse texto, que o Espírito Santo, sabe, traz ao meu coração, quer trazer ao teu coração, que Jesus, quando ele olha para você, Jesus nunca vai olhar para você te julgando pelo seu passado, te desprezando pela sua história, te desprezando pelos seus pecados, pelos seus erros, seja ele quais forem. Mas quando Jesus olha para você, o olhar dele é um olhar de compaixão, é um olhar de misericórdia, é um olhar de um pai, sabe, que quer de um pai que quer proteger seus filhos, que quer prover para os seus filhos aquilo que seus filhos necessitam, sabe? Para poder ter essa alma, sabe, curada, transformada, essa história mudada. E foi isso que ele encontrou em Jesus. Então, Jesus quer que você entenda que, independente dos seus erros, independente dos meus erros, independente do nosso passado, seja o que for, Jesus sempre vai nos olhar e nos oferecer algo muito maior e melhor. Jesus, ele mesmo conhecendo a nossa história, conhecendo o nosso passado, ele não nos despreza. Ao contrário, ele sempre nos encontra num lugar onde ele quer nos transformar, ele quer nos curar, ele quer, sabe, trazer um novo sentido à nossa vida, para que a partir desse encontro não sejamos mais os mesmos. Foi isso que Jesus fez. Aquela mulher, ela foi tocada num lugar onde ninguém nunca tocou. Aquela mulher foi alcançada, sabe? Num lugar onde jamais, jamais ninguém poderia alcançar. Jesus foi na alma daquela mulher numa profundidade que ninguém é capaz de alcançar. E Jesus fez o que ninguém fez por aquela mulher. Jesus a amou, Jesus a respeitou, Jesus deu a ela uma oportunidade de ter a sede da sua alma saciada. Então Jesus, ele sempre, sempre tem um lugar de encontro conosco. Para aquela mulher, foi no Poço de Jacó. O Poço de Jacó representa um lugar de transformação com Jesus, um lugar de encontro com Jesus. Jesus quer te encontrar no seu poço. Qual o seu poço de Jacó? Jesus quer te encontrar lá. Jesus quer te encontrar no lugar do poço. Jesus quer mostrar para você que a sede que você tem é mais profunda do que você pode imaginar e que só Ele pode saciar essa sede. Então, assim, Jesus quis mostrar para ela, através daquele encontro, é como se Jesus dissesse para ela: nunca deixe ninguém te julgar pelo seu passado ou pela sua história. Jesus quis dizer para ela: quando eu olho para você, eu não vejo seus erros, seus pecados. Eu os reconheço, sei que eles estão aí. Mas quando eu olho para você, eu te enxergo o que você vai se tornar a partir do momento que você se encontra comigo. E Jesus, ele enxergou ela, já enxergava ela como ela se tornaria após aquele encontro, porque ao encontrar com Jesus, aquela mulher saiu a anunciar, a falar sobre aquele que sabia da vida dela e mesmo assim esteve ali com ela. Foi falar daquele que trouxe, sabe, que ofereceu para ela uma água, sabe, tão sobrenatural, que foi capaz de transformar, de saciar a sede mais profunda do interior dela. E a Bíblia diz que aquela mulher, que muitas pessoas vieram a conhecer Jesus através do testemunho daquela mulher. Olha que maravilha, uma mulher que outrora foi julgada, condenada, apontada pelo seu passado, estava ali agora servindo de testemunho do que Jesus pode fazer, do que o encontro com Jesus pode fazer. Então nunca aceite menos do que Jesus tem para você. Nunca aceite que apontem você pelo seu passado, sabe, assim, que julguem você, sabe, que falem que você é o erro que você cometeu, o pecado que você cometeu. Mas a partir do momento que a sua vida é entregue a Jesus, que você, sabe, assim, se encontra com Ele no seu poço, que você aceite a água viva que Jesus tem para você, que, que você saiba quem você é em Cristo, quem você pode ser a partir do momento desse encontro. Então, assim, nunca aceite
menos o que Jesus tem para você. Jesus tem água viva. Jesus tem um encontro que te transforma, que te liberta, que te cura, que te dá uma nova história. Então aceite essa água viva. Beba dessa água e nunca mais você terá sede. Viva a história que Jesus tem para você. Seja você essa pessoa transformada, curada, liberta, e seja você um canal de transformação, que vidas através de você venha conhecer Jesus, que a sua história em Cristo venha impactar a muitos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz.